inacreditável como se criam pautas, como aparecem pautas, como tem assunto quando a gente tem futebol de quarta-feira. Tem assunto seja em Libertadores, seja em Copa do Brasil, seja em data FIFA, tem assunto seja em Campeonato Brasileiro, seja em campeonatos internacionais. É ter jogo na quarta, enche de pauta aqui. É incrível isso. Como tinha muita coisa acontecendo ontem à noite, eu resolvi não me aprofundar em um jogo só. Porque se eu me aprofundo em um jogo só, galera, eu vou estar privando cada um de vocês dos outros jogos que aconteceram várias coisas importantes. Então eu resolvi fazer um mexidão, resolvi fazer um resumão da rodada e trazer tudo mastigadinho para cada um de vocês. Mas antes, curta, comente, compartilhe, você que já é inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, apresente para os amigos para a gente chegar o quanto antes aos 400 inscritos, que é a nossa nova meta, beleza, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. A rodada ontem começou às 7 horas da noite e às 7 horas da noite nós tivemos Palmeiras e Mirassol. E cara, eu não tenho palavras para falar do Palmeiras. Eu não tenho palavras para falar do Palmeiras. O time do Palmeiras nos últimos jogos, ele tá baixando a calça e esfregando pinguelo na cara de quem seja. Meteu 3 no São Paulo, meteu 4 no Inter, 4 no Juventude, 5 no Bragantino, 3 no Vasco. Minha Nossa Senhora, eu tenho dó de quem vai enfrentar o Palmeiras, cara. Literalmente eu tenho. Você que joga cartola já sabe, né? O Palmeiras joga em casa, mete o time do Palmeiras e acabou. Brincadeira à parte, o Bragantino fez 1 a 0 com o John de pênalti, num pênalti bem discutível, bem discutível. Se aquilo ali for pênalti, cara, eu sou um helicóptero 4 hélices de ataque dos Estados Unidos, não considero pênalti, mas é aquilo. É um lance discutível, então não posso chegar e dizer que é como que não é. Existe ali um contato, existe um toque ali do Bruno Pérez, mas que na minha visão, na minha concepção, não é o suficiente para derrubar ali o jogador do Bragantino. O John abre o placar de pênalti. No final do primeiro tempo, o Lucão, que estava substituindo o Cleiton, que teve um problema, uma virose, ele saiu muito mal do gol, não alcançou o Fux, que só deu uma cocada de cabeça ali para empatar o jogo. E aí entra o Máximo Vitor Roque. Cara, no segundo tempo, o Tigrinho fez chover. O Tigrinho fez chover, um bate-rebate ali, a bola sobra para o Vitor Roque, ele só dá uma chapada, tira o Lucão da jogada, 2 a 1 Palmeiras. Uma jogada do Alan, que ele dá um cruzamento, a bola atravessa todo o campo. O Tigrinho dá um corta-luz, ela passa, chega no Felipe Anderson, que dá o totó, né, dá o tereco-teco ali no gol. 3 a 1, um golaço do Felipe Anderson, 3 a 1. E ainda não acabou, né? Tem um avanço do Palmeiras, a bola chega no Vitor Roque, que dá um chute, o Lucão faz uma baita defesa, só que ela cai no pé do Flávio Lopes, que só empurra pro gol vazio. 4 a 1 Palmeiras. No fim do segundo tempo, ainda tem um toque do Alan, que a bola chega no Vitor Roque. O Vitor Roque dribla 1, dribla 2 e fuzila o Lucão para fazer 5 a 1. Do outro lado, a gente tinha Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. Então a importância se dava porque enquanto o Palmeiras estava perdendo, o Flamengo estava empatando o jogo dele, provavelmente poderia ou iria ganhar. Mas talvez essa questão do Flamengo ganhar um jogo difícil, um clássico, o Palmeiras está perdendo para o Bragantino, pudesse, né, atrapalhar o mental, o anímico dos jogadores. Mas não foi nada disso, tá? Os jogadores do Palmeiras voltaram para o segundo tempo, mesmo com 1 a 1. Porque se o Palmeiras perde aquele jogo e o Flamengo empata, o Flamengo ele passaria a contar com o jogo do confronto direto que acontece no próximo domingo no Maracanã. Só que se o Flamengo ganha do Palmeiras o confronto direto, dados os resultados de ontem, não vai fazer diferença nenhuma. O Flamengo até se aproxima, mas não passa o Palmeiras. Tamanho é o nível de jogo do Palmeiras do Abel. Jogo, resistência, resiliência, qualidade. Meu, é a 9ª partida que esses caras saem perdendo de 1 a 0 e viram. Não é mal a canção, não é mal o Santos é o time da virada, é o Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras parece que tomou gosto por virar jogos, virar partidas, independente do quão elas sejam fáceis, difíceis, complexas, extenuantes para o próprio time. O Palmeiras está se especializando em virar partidas.
No caso do Flamengo, vamos falar um pouquinho de Flamengo e Botafogo. Nós tivemos o árbitro do Rio de Janeiro, o Alex Stefano. Não entendo o que inventaram de colocar um árbitro do Rio de Janeiro para apitar um jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo ganhou de 3-0, os gols foram do Pedro, do Luiz Araújo e do Plata. O jogo estava bem equilibrado entre o Flamengo e Botafogo, bem equilibrado mesmo, até o gol do Pedro aos 40 do primeiro tempo. O Arrasca recebe uma bola, sai, chama a marcação, ele chama 3 jogadores para cima dele, toca no Pedro, o Pedro só arruma o corpo e dá uma tacada de sinuca. Literalmente, uma tacada de sinuca, ele tira do goleiro do Botafogo, o Léo Link, e simplesmente abre o placar. No segundo tempo, o Botafogo ainda conseguia jogar com o Flamengo, conseguia atrapalhar o Flamengo, até sair o segundo gol. A bola chega, uma jogadaça do Cebolinha, que toca pro Pedro. O Pedro chama 3 jogadores do Botafogo, deixa o Luiz Araújo livre e dá só o totozinho por cima, que o Luiz Araújo chega batendo de primeira, no meio das pernas do goleiro do Botafogo. Ali o Botinha desmanchou. Ali o Botinha acabou, morreu fisicamente, deixou de competir com o Flamengo. O Flamengo somente foi de totó pra cá, foi de totó pra lá, foi, como eu posso dizer, administrando o resultado. Até que tem a bola do Carrascal, que ele rouba a bola do Botafogo, cruza a bola na cabeça do Plata, que dá uma cabeçada meio sem jeito, meio desengonçado, consegue tirar o Léo Link da jogada, 3-0 Flamengo. Resultado que diz um pouco da temporada do Botafogo, que está sendo uma lástima. Acho que nem Deus explica como o Botafogo está no G6. Inacreditavelmente, o Botafogo jogou a sua temporada inteira fora. Desmanchou o time campeão da Libertadores, que foi bem no Mundial, que foi campeão brasileiro. Trouxe jogadores que não têm a característica do time do Botafogo, do clube do Botafogo, das visões do Botafogo. Traz um cara que não é técnico, o Ancelotinho não é técnico, ele é assistente técnico que está tentando o seu primeiro trabalho. Não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Aí do lado do Flamengo ficaram as reclamações do Felipe Luiz e do Boto, tá? Que é o diretor de comunicação geral ali do Flamengo. E cara, eu vou dar razão pro Flamengo. A gente teve o lance que o Luiz Araújo é pisado dentro da área, tem um pisão no Luiz Araújo. O Alex Stefano não dá nada. Não dá nada, o VAR chama ele, opa, vem dar uma olhada aqui, ó, dá uma olhada, um ângulo melhor esse pisão. O pisão é claro, pisão fora da área é falta, e aí a gente tem o áudio. E o áudio do VAR, cara, é decepcionante. É decepcionante, porque a gente tem as palavras de que é um pisão leve que não é o suficiente para derrubar. Tem o contato. Existe o contato. O cara impede o Luiz Araújo dando um pisão nele. É pênalti. Não é porque pisou pouco, pisou muito. Não, cara. Entendeu? Independente se entrou muito, se entrou pouco, a mulher engravida. Com um jogador de futebol é a mesma coisa. Pisou muito, pisou pouco. Parece que no Brasil, pra você dar pênalti, pra você dar um vermelho, tem que arrancar pedaço da perna do cara. Tem que arrancar o tecido, tem que quebrar a perna do... E não é assim. A regra não é obedecida pelos árbitros. Óbvio, os atletas atrapalham e muito o árbitro na hora de apitar. O atleta brasileiro é ceboso quando a questão se trata de deixar o árbitro apitar. O árbitro já é ruim. O árbitro parece aquele cara que vai fazer a prova, que a vida dele depende disso, mas ele nunca estudou. Aí o professor pega ele pra Cristo e fala, chega na frente da turma inteira, a prova vai ser oral. Aí que ele fica mais nervoso, tá todo mundo olhando pra ele. O atleta é a mesma coisa. O árbitro é mal preparado. O árbitro não é profissional. O árbitro tá no meio daquela roda ali. E o atleta, ao invés de conseguir deixar ele efetuar o seu trabalho da forma mais inútil que o árbitro pareça ser, não, o cara vai em cima do árbitro, bota a mão pra trás, peita o árbitro, berra com o árbitro. Os nossos atletas não fazem isso na Europa. Então, além da gente pedir uma mudança de arbitragem, a gente tem que solicitar e questionar o comportamento dos nossos atletas. Os nossos atletas têm que fazer por onde também eles entenderem que eles fazem parte disso. Que reclamar por reclamar, todo mundo reclama. Todo mundo vai reclamar, todo mundo vai falar da arbitragem, beleza.
Só que todo mundo fica em cima da arbitragem falando besteira, questionando os caras, também não dá. Também não dá. Bom, desses jogos aí a gente teve Palmeiras, Flamengo, os dois deram seus shows, deram as suas respectivas goleadas, se preparam para o confronto de domingo no Maracanã. O Flamengo já conseguiu disponibilizar os ingressos, já foram vendidos mais de 70 mil ingressos para o jogo do Maracanã no próximo domingo. E aí a gente vai falar um pouquinho do Mirassol do Rafael Guanais, o Mirassol de Reinaldo. Meu irmão, o que o Reinaldo tá jogando esse campeonato é uma barbaridade. Eu ouso dizer que o Reinaldo, se ele não for o melhor lateral do campeonato, ele é um dos 3 melhores. E aí eu não vou colocar que ele é o melhor lateral esquerdo para fazer uma distinção entre a posição. Ele é um dos melhores laterais no todo do campeonato. O cara tem 10 gols no campeonato. Tá jogando uma barbaridade esse Mirassol. E que bom ver o Mirassol do Guanais. Porque quando o Mirassol subiu para a Série A, todo mundo esperava o quê? Que vai cair. É um time que tá trazendo o Reinaldo, tá trazendo o Rony Cachorro Louco do Corinthians, tá trazendo o Cleison, tá trazendo o Alain Imperiur, tem o Muralha, tem o Negueba, tá trazendo o Walter, tem o Danielzinho, tem o Neto Moura. Não era um time com muitos nomes. Mas conforme vão tendo jogos no Maião, ali em Mirassol, o Mirassol de uma forma bem física, bem robusta, consegue se impor muito bem. E todo mundo sofre lá no Maião. O Cruzeiro sofreu no Maião, o Inter tomou 3 no Maião, e foi pouco, tá? Podia ter tomado mais, foi pouco. O São Paulo vai jogar no Maião, Deus que proteja o nosso Tricas. Todo mundo que vai jogar lá no Maião, Palmeiras empatou com o Mirassol, então não é uma coisa muito fácil você jogar lá no Maião contra o time físico do Mirassol. É um time que quando ele tem somente uma competição, ele consegue jogar num nível, num parâmetro mais alto. E isso pra ele é muito bom. O Mirassol é a grande surpresa do campeonato. Pra mim, a grande campanha do campeonato, acima do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro faz um enorme trabalho, mas você vai dar uma olhada nas peças, o Cruzeiro tem qualidade. O Cruzeiro tem Caio Jorge, o Cruzeiro tem Gabigol, o Cruzeiro tem o Christian, que é bom jogador, tem o Matheus Pereira. O Cruzeiro tem o Cássio, que é um bom goleiro, o Fabrício Bruno, o Vidalba, o William, já tem caras mais provados na Série A. E tem também o Leonardo Jardim, que é o grande nome do Cruzeiro, que joga fora do campo. Então, eu coloco o Mirassol por conta disso. Se você for dar uma olhada nos jogadores do Mirassol e no Guanais, para quem não lembra, naquele Atlético Paranaense de 2020, que tinha Rony, que tinha Marco Ruben, Bruno Guimarães, Renan Lodge, tinha o Santos, tinha Deus e o Mundo, aquele timaço do Atlético Paranaense, muita gente não lembra. Mas o Guanais era técnico do Sub-17 daquele Atlético Paranaense. E hoje ele tem somente a 4ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro e o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 47 gols. 6 gols a menos que o Flamengo, que tem 53, 4 gols a menos que o Palmeiras, que tem 51. Detalhe, desses 51 gols aí o Palmeiras está farmando gol, porque nos últimos confrontos o Palmeiras brincou de marcar gol nesse segundo turno. Então a campanha é muito boa, é muito forte. O orgulho do nosso grande Mirassol, o novo São Caetano dos tempos atuais. Do lado do Internacional, bom, foi gasto 150 milhões do Inter para montar esse time, não conseguiu fazer com que as peças, os seus medalhões conseguissem atuar bem, conseguissem performar. Você tem o Alan Patrick ali, o Borré não consegue jogar, o Valência também já não joga, aí perderam algumas peças, o Inter não tá bem. O Inter, para mim, é uma das grandes decepções deste campeonato e desse ano. Eu esperava mais, mas também é difícil esperar muito desde que a gestão Alessandro Barcelos começou lá no Inter. Bom, vamos continuar, porque senão a gente perde o fio da meada. A gente teve os vários jogos das 9h30. Vamos começar com Fortaleza 0, Vasco 2. O Vasco do Fernando Diniz, que jogou sem o Verratti, jogou com o Ryan ali na frente como 9, um falso 9. Achei muito inteligente a sacada do Diniz, muito mesmo, porque o Vasco jogando fora de casa ia pegar um time mais físico, que era o do Fortaleza. O Vasco precisava de mais punch, de mais robustez, de mais força física. E o Diniz conseguiu entender, a não ser a cagada do Hugo Moura, cara. O Hugo Moura é um negócio assim anormal. E pior, o lance que o Hugo Moura toma o vermelho, que ele dá a ajoelhada e atinge o jogador do Fortaleza com o cotovelo,
ele toma amarelo pelo árbitro. Agora eu não vou me lembrar o árbitro, porque é tanta merda, de tanto árbitro ruim, diferente, que, cara, não dá pra lembrar tudo, a gente endoida. O VAR chama, ele corrige, o Vasco fica com 1 a menos desde os 20 e pouco do primeiro tempo. O jogo passa a ser todo do Fortaleza no segundo tempo. Enquanto estava 0 a 0 no primeiro tempo, tem um bicão do Piton na frente, o Coutinho resvala de cabeça, a bola chega no Ryan, ele na força física vai levando e bate, a bola desvia, mata o Breno, o goleiro do Fortaleza. 1 a 0. Um gol que, se fosse o Verratti ali na frente, não ia acontecer. O Verratti não tinha essa explosão, essa intensidade física, essa velocidade para entregar o lance que precisava ser entregue. E aí o jogo passou a ser do Fortaleza. Ficou tudo do Fortaleza. Uma pressão absurda para cima do Vasco, que estava com 10. O Léo Jardim, que teve falhas ao longo das últimas partidas ontem. O vídeo é de hoje na quinta. Então, ontem, ele pegou um absurdo. Ele fechou o gol. Ele foi extremamente importante para a manutenção do resultado do Vasco. No final do jogo, o DVD, nosso querido David, ele numa jogada do Vasco ali pela lateral direita, a bola chega, ele consegue pegar e bater no canto do goleiro Breno. 2 a 0 Vasco. No final do jogo a gente teve um princípio de confusão, né? O Adam Barreiro do Fortaleza, ele tentou mexer com um menino ali, o Matheus França do Vasco. O Matheus França saiu, foi retirado de lá. O Barreiro tomou o vermelho, o Matheus França tomou o amarelo. Depois começou uma confusão generalizada. O Barrios do Vasco tentou ali afastar, tomou um soco de um reserva do Fortaleza. Não me peçam pra escorrer quem é, tá? Porque tava de colete, eu não vi nem o número da camisa. Mas tomou um soco na cabeça. O Diniz começou a apartar a briga. Cara, o Diniz apartando briga é uma coisa que você não vê todo dia, tá? Você não vê todo dia. E assim, ele apartou a briga quase espancando os jogadores do Vasco. Quase espancando. Mas ele conseguiu apartar a briga. Acho um grande resultado. Vai sendo feito um bom trabalho no Vasco. A minha ponderação é que talvez o Pedrinho, o Diniz, o Vasco na sua figura, não deveriam ter dado prioridade para a Sul-Americana, porque hoje o Vasco é o 9º colocado, 36 pontos, e o Vasco poderia estar à frente do São Paulo, poderia estar brigando pela 6ª, pela 5ª posição ali da turma com 43, se não tivesse priorizado a Sul-Americana. Talvez o Vasco conseguiria entregar algo maior ainda. A quarta melhor campanha, a terceira melhor campanha do segundo turno é do Vasco. Se você pegar, vou tentar deixar os números aqui, o Vasco tem a terceira melhor campanha do retorno. O primeiro é o Palmeiras com 21 pontos, o segundo é o Flamengo e o terceiro é o Vasco. O Flamengo tem 18 na segunda posição, o Vasco está na terceira com 17 e o Mirassol é o quarto com 17. Então, é uma campanha de respeito do Vasco. É uma campanha de muito respeito. Você pega, você vê que o Vasco tinha 19 pontos no primeiro turno e consegue praticamente, com 10 rodadas de antecedência, o que ele deveria ter feito já no primeiro turno. Ótimo trabalho do senhor Diniz, ótimo trabalho do Vasco. O Vasco que vai se afastando da zona de rebaixamento e já começa a mirar a Libertadores. Se vai conseguir, é outra história, tá? Mas com Palmeiras e Flamengo monopolizando tudo, abrindo vaga, talvez com o Cruzeiro campeão, abrindo vaga, talvez até o Vasco consiga algo numa Copa do Brasil, não se sabe, mas acho que o prisma do Vasco deixa de se olhar para baixo e passa a se olhar para a Libertadores. O Vasco conseguiu ir muito bem. Vamos falar um pouquinho de Ceará e Sport. Cara, eu vi pouco desse jogo, confesso, não consegui ver todos os jogos da rodada, não tive esse tempo inteiro, mas o pouco que eu vi o Sport melhor que o Ceará, o Sport tentando mais, procurando mais, teve mais posse de bola, teve mais domínio do jogo, mas numa saída de bola, a bola chega no Vina, que dá um lance pro Galeano, o Galeano no finalzinho do segundo tempo, acho que 37, 38, ele cruza pro Pedro Raul, e cara, o Pedro Raul tem uma cabeçada assim de um cara que é muito inteligente. Porque o ideal é você fazer o movimento para baixo. E o goleiro Gabriel do Sport já estava chegando para acompanhar. E o zagueiro, se eu não me engano, acho que era o Cariús que estava fazendo estava acompanhando ele. E ele simplesmente deu uma cabeçada tirando do Cariús e matando o goleiro. Porque o goleiro já estava saindo vendido, desesperado pro canto esquerdo. A bola entra no lado direito. Sem força nenhuma, ele tira o goleiro, tira o zagueiro. O Ceará faz 1 a 0, mas não consegue segurar o ímpeto do Sport no finalzinho do jogo. O Cariús acaba empatando.
E aí a gente tem cortinas em campo. Ai, o meu Corinthians! Ai, o meu Corinthians! O meu Corinthians tomou uma sabugada do Santos. Eu tava dando uma olhada nesse jogo e no jogo do Cruzeiro. E meu amigo, me perguntaram até qual seria o meu palpite. Eu falei, cara, jogo difícil. Corinthians vem desfalcado. Corinthians vem com goleiro reserva. Né? Sem o Garro, sem o Memphis. O problema é que o Santos vem sem o Neymar, também tá desfalcado. O Santos tem 7 jogos que não ganha do Corinthians na Vila Belmiro, né? No estádio Urbano Caldeira. Jogo difícil. As duas equipes não são de fazer muito gol. O Corinthians não ganha de ninguém fora de casa. Aí com 3 minutos de jogo, uma cobrança de escanteio do Barreal, o Zé Rafael dá uma baita de uma cabeçada, o goleiro do Longo não consegue fazer nada, entendeu? Não consegue fazer nada, acho que foi muito bem do Zé Rafael, não teve culpa no primeiro gol, o Longo. E aí tem o lance do Barreal e cara deu um chute pornográfico. O Barreal, o chute do Barreal é aquele que ele vai tentar 94 vezes e não vai acertar nenhuma, mano. Nenhuma. Ele não acerta aquele chute nunca mais. Cortou pra esquerda, foi possuído pelo espírito Wellington Rato. Colocou no ângulo do Felipe Longo. Podia ser o Longo, podia ser o Cássio, o Ronaldo Giovanelli. Podia ser o Fábio Costa, o Felipe. Quem fosse, não ia pegar aquela bola. Que chute maravilhoso e feliz do Barreal. O Santos estava empurrando o Corinthians, estava marcando muito bem na saída de bola. O Corinthians não tinha como sair. Tinha que recorrer ao bicão, né, ao chutão. O Tchoca às vezes errava algumas saídas de bola, estava um pouco nervoso. O Felipe Longo nem tentava sair, era bicão e tá certo ele. Mas eu vi um time do Santos que há um tempo eu já não via, tá? Se o Santos jogasse desse jeito, o Santos não estaria brigando onde tá. Não seria campeão, não estaria no G4. Mas brigando onde o Santos tá, não. O Santos foi muito bem mesmo. O Santos teve um primeiro tempo de manual, destaque muito para Zé Rafael, para Barreal e para Rollheiser. Os três acabaram com o Corinthians. O Corinthians deu campo para o meio campo jogar, o meio do Santos se impôs, o meio do Santos foi bem, conseguiu trazer um pouco de pressão e de qualidade, tanto que o Guilherme eu não considero que fez uma boa partida. O Lautaro eu já considero que foi bem. E ainda assim o Lautaro nem teve uma participação efetiva nos gols do jogo. No segundo tempo o Corinthians já estava escapando de tomar umas piabas, né? O Lautaro perdeu o gol, o Santos já tentava, teve uma chegada com o Rollheiser enquanto estava 2-0, uma do Zé Rafael. E aí tem o pênalti acho que é do Gustavo Henrique, se eu não me engano. Ele dá uma segurada ali no João Schmidt. Pênalti pro nosso Santoso, pro nosso Santástico. O Rollheiser pega a bola, desloca o Felipe Longo. 3-0 Santos. E conforme estava andando a música, eu achei que ia ser 4-5. Aí o Corinthians, numa falha individual da zaga do Santos, coloca uma cabeçada do Ranieri. Acho que o Brazão foi mal no lance. Ele poderia até ir melhor, foi em cima dele a cabeçada. Escorregou, pelo que eu vi na câmera de trás do gol. Ele meio que deu uma escorregada, não conseguiu ter o reflexo, o tempo de reação, como dizem hoje. 3-1 pro Corinthians. Corinthians que também deu azar, teve uma cabeçada do Gustavo Henrique, que ele cabeceou sozinho, a bola tocou na trave direita do Gabriel Brazão. E aí meio que ficou nisso, o Corinthians tentou adiantar, não conseguia, o Santos tentava sair no contra-ataque, também não conseguia, e ficou que o Santos quebrou o tabu durante 5 anos. Ponto negativo para o Memphis Depay, que jogou pouco, não conseguiu jogar bem. E quando o Santos estava dando na cara do Corinthians sem camisinha, foi flagrado o nosso querido Memphis Depay, o nosso Memphis da Fiel, dando aquela risada, né? Alguém deve ter contado uma piada pro Memphis, ele ficou contente. Mas aquela risada que meio que pegou muito mal pro Corinthians, né? Mais mal ainda pro Memphis, porque ele foi questionado, ele foi cobrado, seu Dorival foi questionado, tava dando uma apurada ontem na madrugada, houve questionamentos pro Memphis, sim, né? Não caiu bem essa questão. E pro lado do Santos, ótima vitória, Neymar é meus ovo, o Santos não precisa do Neymar, tá jogando melhor sem o Neymar, tá performando sem o Neymar, hoje o Neymar é um problema e o Santos está discutindo uma possível renovação. Só que
pelo que eu também estive apurando, tá andando mais pro lado do não do que do sim. Até porque tá sendo visto que o Neymar está entregando muito pouco, ganhando muito, e o Santos não quer um contrato em que ele seja tão onerado assim para poder receber tão pouco em troca. Bom, vamos finalizar a noite, cara, porque teve jogo demais ontem. Esse eu tive o desprazer de acompanhar depois, que foi Cruzeiro e Galo. Antes de falar de Cruzeiro e Galo, Paulo César Zanovelli. Meu amigo, o Zanovelli ser árbitro FIFA é uma das coisas mais horrendas que existem. O Zanovelli é fraco, o Zanovelli não consegue apitar jogo, o Zanovelli não tem punho forte, o Zanovelli sucumbe à pressão. É uma peitada do Hulk e o Zanovelli geme fino. É uma peitada do Cássio e o Zanovelli geme fino. O cara que é grandão, que é parrudo, que é medalhão, que tem nome, se ele voar em cima do Zanovelli, o Zanovelli cede. Não é perfil de árbitro para apitar. Outra coisa, a gente tem um clássico mineiro e aí a CBF faz igual o jogo do Flamengo, coloca um árbitro mineiro para apitar. Ah não, cara, para que eu vou embora. Para que eu vou embora. O jogo teve de tudo. Paulo César Zanovelli teve uma entrada do... Eu não lembro se foi do Kaique no começo do jogo. Pegou no rosto do Dudu. O Zanovelli foi tirar o cartão amarelo, tirou o cartão vermelho. Depois cancelou o cartão vermelho, deu o cartão amarelo. Depois teve outro lance também pro Cruzeiro, que ele tirou o cartão vermelho, cancelou o cartão vermelho, deu o cartão amarelo. Aí tem o lance do Cássio. Acho que no lance do Cássio realmente foi acertada a decisão. O Cássio bate, né, com a cabeça na perna do William. Acontece, é um contato de jogo, ele teve que sair, protocolo de concussão. Não joga o jogo do fim de semana. Cássio não joga o jogo do fim de semana, porque o Cruzeiro vai desfalcado do Cássio. E aí tem o segundo tempo, a bola que o Caio Jorge recebe em transição, em velocidade. Um passe que deixa ele na cara do Everson. Ele toca pro Matheus Pereira, o Matheus Pereira só empurra pro gol vazio. 1-0 Cruzeiro. Aí tem o grande lance que resume o que foi o jogo. Tem uma bola que é recuada pro zagueiro do Cruzeiro, se for o Djalma ali, e o Dudu ele tenta dividir. O Dudu ele resvala na bola, a chuteira do Dudu resvala na bola, ela sai e o árbitro dá escanteio quando deveria dar tiro de meta. Escutei muita gente falando assim, pô, o VAR não pode chamar? Não pode, tá? Infelizmente não pode. Desse escanteio saiu o gol do Galo. O Galo empatou o jogo com o Juan Tressol de 1-1. E aí todo mundo ficou reclamando, foram pra cima do árbitro, reclamaram. Aí o seu Caio Jorge fez o sinalzinho de roubo. Fez o sinalzinho de roubo. O árbitro tava tão desesperado, tão despreparado, que ele expulsou o Lucas Romero. Aí ele foi no VAR, viu que não foi o Romero que fez a reclamação, né? A simbologia do roubo, sinal de roubo, foi o Caio Jorge. Ele tirou o cartão do Romero, deu o vermelho pro Caio Jorge, a única decisão acertada dele no jogo. Ele teve uma arbitragem medonha, mas a única coisa que ele acertou no jogo foi essa. Essa ninguém pode reclamar. E aí depois o Dudu foi pra cima dele porque ele tirou o cartão do Romero. E se brincar, ele quase comprou a reclamação do Dudu. No final do jogo, o Hulk ia sair na cara do goleiro, o Léo Aragão, e ele recebe uma carga na parte de baixo. Só que essa carga, ela toca a bola, ela não chega a tocar no Hulk. E o Hulk toca na bola por último. E o árbitro simplesmente apontou pra frente, olharam pra ele, se era pênalti, se não era pênalti, se era tiro de meta. Olha, eu me pautei para trazer todos os jogos, porque se eu não me pautasse para trazer todos os jogos, era outra rodada que eu ia reclamar de arbitragem, gente. A gente não pode ter uma arbitragem tão vagabunda assim no Brasil, tão medonha, tão horrenda. Minha Nossa Senhora, a minha mãe não consegue correr. Dá uma porcaria de um apito pra minha mãe que ela faz melhor que esses caras. Eu faço melhor. Me dá 500 conto e paga minha conta de luz pra você ver se eu não faço melhor. O cara ganha 7 mil pra não saber apitar. É complicado, cara. Pra gente finalizar a rodada, hoje à noite a gente vai ter Grêmio e São Paulo lá no estádio do Grêmio. A gente ainda tem Vitória e Bahia e Juventude e Fluminense no Rio de Janeiro. Gente,
Chega que eu enchi o saco de vocês, monólogo longo, já deve ter uma meia hora esse vídeo. Por hoje eu me despeço, peço que você curta, comente, compartilhe o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve e vem fazer parte do canal. Você que já é inscrito, é nóis, manda pros seus amigos, pros 400, chega logo, beleza? Por hoje eu fui, tchau!